nos trouxe e agora não estamos em nenhum outro lugar senão aqui mesmo. E grande privilégio a sua graça nos oferece nessa noite de podermos, irmãos, com alegria celebrar seu nome. Eu vou convidar os irmãos a abrir, por favor, suas Bíblias em Mateus capítulo 26. Nós acertamos que em todo culto onde celebramos a ceia, vamos fazer uma exposição de um texto, de um evento que fala da paixão de Jesus Cristo e de sua história redentiva, morrendo por nós e nos resgatando do mal. Hoje nós vamos contemplar a narrativa que fala sobre a prisão de Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47. Mateus 26, 47. E vamos ler até o 56. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-o. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, por que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Até aí a leitura, queira Deus aplicá-la em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que Deus venha nos ajudar na compreensão de sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por tudo que Jesus Cristo fez por nós. Te agradecemos, ó Deus, pela redenção que há em Jesus, o perdão dos pecados e o livre acesso que hoje temos a Ti. Te louvamos porque, como igreja, podemos nos reunir nesta noite e prestar culto a Ti. Muito obrigado, Senhor, porque há alegria nos nossos corações por poder te bendizer, de te cultuar, de te glorificar nesta noite. Sê conosco o teu povo e dirige as nossas vidas, Senhor, a fim de que façamos tudo para exaltar teu nome. Cá estamos, queremos ouvir a tua voz, queremos aprender a tua palavra. Nos ensine
mediante essa narrativa, mediante essa história, esse evento na vida de Jesus Cristo. E guarde, Senhor, os nossos corações. Seja conosco o teu povo e nos abençoe. Com gratidão oramos em nome de Jesus. Ok, irmãos, hoje nós vamos então falar um pouco sobre a prisão de Jesus e o cumprimento das Escrituras. Hoje nós vamos observar que foi necessário, dentro do plano divino, que Jesus Cristo fosse preso, que ele sofresse, que ele padecesse, por último morto, a fim de que todos nós pudéssemos ser redimidos, pudéssemos obter da parte do Pai perdão de pecados e plena aceitação da parte de Deus. Em todo domingo, primeiro domingo do mês, nós temos observado aqui as narrativas que Mateus escreveu sobre os eventos que ocorreram na vida de Jesus. Eventos que estão dentro das promessas divinas. Tudo ocorreu para que as promessas de Deus fossem cumpridas na vida de Jesus Cristo. Com isso, Mateus cumpre o objetivo de clarificar a messianidade de Jesus. Jesus de Nazaré é o Cristo prometido, o homem que haveria de vir e cumprir todas as promessas que Deus havia feito para a nação de Israel. À medida que a gente, portanto, faz a leitura do livro de Mateus, nós podemos enxergar isso daí. Jesus, de fato, é o Cristo. E nós podemos crer nele para a remissão de todos os nossos pecados, para a purificação das nossas almas. Inclusive, irmãos, nós comentamos também que em toda essa narrativa da paixão, da entrega de Jesus para o perdão dos nossos pecados, também cumprem as Escrituras. Vimos no último domingo que Jesus Cristo é um homem que sabe o que é padecer, homem de dores, e que sofreu não só fisicamente, mas emocionalmente para nos resgatar, para que nós pudéssemos ter hoje livre acesso ao Pai. A obra de Jesus Cristo foi perfeita, ele que sofreu, assumiu o nosso lugar, para que, mediante um sacrifício substitutivo, tivéssemos hoje plena aceitação do Pai e acesso a Deus. Louvamos a Deus pela vida de Jesus, né? Por sua entrega completa, por sua entrega perfeita, a fim de que nós hoje pudéssemos, portanto, ter vida eterna, ter perdão de pecados e aceitação da parte de Deus. Depois de contemplarmos Jesus no Getsemane, hoje eu gostaria de ver com vocês como se deu, mediante o relato de Mateus, a prisão de Jesus Cristo. Pessoal, antes da gente comentar o texto propriamente dito, me permita, irmãos, fazer uma introdução aqui quanto à perspectiva autoral de Mateus. A gente sabe que existem 4 evangelhos escritos na Bíblia, mas a bem da verdade são a descrição do único evangelho, do evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos deu. No entanto, irmãos, cada um desses autores tem uma visão particular das coisas e o Espírito Santo, no processo de inspiração, respeitou isso daí. Tá bom? Claro que os eventos não vão entrar em contradição, mas cada um deles teve particularmente uma compreensão da realidade, como se dá, irmãos, com cada um de nós também nos dias de hoje. Por exemplo, quando acontece um fato criminal, as pessoas começam a investigar para compreender o que é que aconteceu
naquele crime específico, né? E aí, o delegado, ou alguém que está à frente do inquérito, começa a fazer questionamento às pessoas que estavam participando do crime, mas também fazem questionamentos a testemunhas, as pessoas que estão ali ao redor. E existe um senso jurídico muito interessante, irmãos, que é de grande suspeita quando eles relatam um fato sem qualquer diferença. Há um senso jurídico que leva a entender que essas pessoas comentaram entre si mesmas e concordaram entre si mesmas de dar um único depoimento, né? Quando, portanto, a gente vê a perspectiva particular de Mateus, a perspectiva particular de Marcos, a perspectiva particular de Lucas e de João, nós entendemos, irmãos, que por trás disso e tudo está a veracidade do Evangelho. Porque as narrativas, elas não entram em contradição, mas cada um apresenta a perspectiva segundo a sua própria visão das coisas. O que eu estou querendo dizer com isso? No momento em que Jesus Cristo foi preso, nós temos as narrativas dos evangelhos sobre esse incidente. Mateus, irmãos, viu de um jeito. Mateus viu a pessoa pegando, então, a espada. Já João, que também estava lá, viu de outro jeito. Pedro também, que estava lá, viu de um outro jeito. Mas um fato só: Jesus foi preso. É interessante isso. E isso demonstra a veracidade, né, do Evangelho da Graça que há em Jesus Cristo. São 4 perspectivas, mas um conteúdo só. A realidade única e certa daquilo que Jesus Cristo fez para a remissão dos nossos pecados. Hoje eu quero contemplar com vocês a visão de Mateus desse incidente e também contemplar com vocês o propósito que ele tinha para essa narrativa. E o propósito de Mateus é a verdade central do livro. É aquilo que o autor sagrado está querendo nos ensinar. E a verdade central do livro, irmãos, para a gente analisar nesta noite, é que os eventos na história redentora de Jesus Cristo são o cumprimento das Escrituras. Todos esses eventos que falam a respeito da paixão de Cristo, da sua entrega para nos redimir, são o cumprimento das Escrituras. Mateus sempre se preocupou em mostrar que o que está acontecendo na vida de Jesus Cristo está acontecendo segundo o plano de Deus. Jesus não é qualquer um. Ele não é um coitadinho à mercê das circunstâncias. Não. Ele tem tudo absolutamente sob controle. E a cada passo que ele dá em triunfo. Ele demonstra o seu poder. Ele demonstra a sua soberania e controle sobre a realidade, para que todos nós pudéssemos ser redimidos, para que todos nós pudéssemos ser perdoados e aceitos por Deus. Mas a pergunta que cabe para a gente é a seguinte: de que maneira tais eventos redentores cumprem as Escrituras? Veja só aí, irmãos, em resposta a essa pergunta, como nós vamos dividir o texto. Em primeiro lugar, dos versículos 47 a 50, veremos que Jesus é traído por Judas para o cumprimento das Escrituras. Depois, em segundo lugar, Jesus evita um conflito para o cumprimento das Escrituras, versículos 51 a 54. E em terceiro lugar, Jesus se submete à prisão para o cumprimento das Escrituras, versos 55 e versos 56. Gostaria de contemplar esses pontos com vocês, segundo a divisão que fizemos, para que assim fique bem claro que aquilo que Jesus Cristo fez em cumprimento da promessa que Deus deu desde os tempos mais remotos, né, ao seu povo, e agora ele estabelece a redenção certa, na qual podemos dispensar fé. Vamos lá. Em primeiro lugar, depois dessa introdução, veremos
versos 47 a 50, que Jesus é traído por Judas para o cumprimento das Escrituras. Veja novamente, irmãos, o versículo 47. Enquanto ele ainda falava, isso aqui remete ao versículo 46, que diz: levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Jesus já sabia, né, de tudo que iria acontecer. Enquanto ele falava isso aos seus discípulos, chegou Judas, um dos 12. Judas aqui, irmãos, nessa narrativa, é descrito como um dos 12. Com isso, Mateus quer enfatizar o caráter terrível da traição. Aquele que traiu Jesus era um dos 12. Os apóstolos, irmãos, inclusive, também devotavam a Judas confiança, pois Judas era aquele que carregava a bolsa. Ele era aquele que assumiu, vamos dizer assim, né, a tesouraria ali entre os apóstolos. Então, era um homem de grande confiança, né? Mas, além disso, um homem de grandes privilégios. E os seus grandes privilégios acentuam a gravidade do seu crime. Judas, irmãos, foi um homem que contemplou o Rei da Glória, viveu com ele. Teve o grande privilégio de ser ministrado por ele, de andar nos caminhos de Jesus Cristo. Ele viu grandes milagres que Jesus realizou. Esteve na presença do Rei dos Reis. Gozou, irmãos, da apostolicidade, da liderança, né? Esteve perto com o Senhor. Jesus o tinha como amigo. E ele podia conviver continuamente com o Rei da Graça. Que privilégio, né? Com o Rei da Glória. Que grande privilégio esse homem teve. Quando Mateus diz assim, que Judas era um dos 12, ele está querendo acentuar a gravidade do crime, a gravidade da traição de Judas. Embora Judas usufruísse de grandes privilégios, ele se transforma agora num traidor cínico e repugnante. É cínico demais quando ele diz assim: salve mestre, e dá um beijo no Redentor. É repugnante, é asqueroso, é horrível aquilo que Judas faz. Ele que recebeu das mãos do Senhor grandes privilégios, agora age dessa forma para com o Rei dos Reis. Com Judas, irmãos, chegou uma multidão armada para prender Jesus. Veja aí o versículo. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. A visão de João, lá no evangelho que ele escreveu, nos traz a informação de que Judas veio com uma corte. E a corte, naquela época, era composta de 500 homens. Isso significa, irmãos, que a quantidade de pessoas ali que veio para prender Jesus Cristo não tinha menos do que 500 pessoas. Era muita gente para prender um homem só, para prender o Senhor Jesus Cristo. Eles vieram armando os sacerdotes e anciãos do povo, ou seja, aqueles que representavam a liderança religiosa em Israel. Estes que representavam a liderança religiosa de Israel, que deferiram receber Jesus como Messias prometido por Deus, enviam soldados e a polícia do templo para prender Jesus com a intenção de matá-lo. Aqueles que, segundo a expectativa natural das coisas, deveriam receber Jesus de bom grado como Messias muito prometido, estão agora com a intenção de prendê-lo e matá-lo. E isso me faz lembrar de uma parábola que Jesus Cristo contou, né, a respeito de um homem que comprou uma terra, arrendou e partiu para outra nação, mas deixou empregados. Os homens ali, né, começaram a matar
os funcionários, por último, acabou matando o próprio filho, por ódio, né? Por rancor. E por desprezo. Versículo 48, dando continuidade à narrativa, Mateus diz: o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-o. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre! E o beijou. O traidor, agora, coloca em prática aquilo que se tornou nefasto na história da igreja. Isso que Judas fez é tão nefasto, irmãos, que levantou-se um costume que é muito conhecido entre os católicos, né? Que é a queima do Judas. Lembra disso? Eu me lembro que quando criança, eu participava dessas coisas. Então, gerou-se um ódio, gerou-se uma raiva por esse personagem bíblico, por causa de sua atitude nefasta, narrada aqui nesses versículos. Judas havia alertado a multidão por meio de uma senha, ou seja, o homem beijado era Jesus. Então tinha combinado ali com a multidão: olha, eu vou chegar diante dele, vou beijá-lo, e aí vocês vão saber quem é. Vão lá e prendam o homem. Agora, irmãos, isso torna a traição ainda mais desprezível. Por quê? O beijo no Oriente Próximo, no Antigo Oriente Próximo, era um símbolo de amizade e afeto, que se tornou aqui um sinal e uma senha sórdida, suja e abominável. Você imagina que situação, né? Judas se aproxima de Jesus de maneira simples: salve, mestre, dá um beijo no Redentor, beijo que deveria representar amizade e afeto. Na verdade, não passava de sordidez, de sujeira, de algo abominável que aquele homem estava fazendo diante do Redentor. E para intensificar ainda mais a deslealdade de Judas, Jesus diz: amigo, veja aí, versículo de número 50, irmãos. Jesus perguntou: amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam, conforme diz a narrativa. Ao tratar Judas assim, é ao mesmo tempo, a expressão que Jesus Cristo usa aqui, é ao mesmo tempo terna e admoestadora. Terna porque tem aquela questão de amizade, conforme diz para os irmãos, né? E ameaçadora, irmãos, porque Judas traiu um amigo, e isso incluía as consequências. Em Lucas capítulo 22, verso 22, está escrito o seguinte: eis que o Filho do Homem vai conforme o que lhe já está determinado. Ele precisava cumprir os planos de Deus para a redenção da humanidade. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é entregue, né? Amigo significa, de um lado, uma atitude terna da parte do Senhor Jesus Cristo, mas também uma atitude admoestadora, porque Judas traiu um amigo e isso incluía as consequências. E depois do beijo, que foi prolongado, irmãos, uma coisa importante na narrativa, para facilitar a identificação, o bando armado veio e prendeu Jesus. A forma como o verbo está aqui, a partir do original, né, salve o mestre e o beijou, mostra que foi um beijo intenso, ou mais especificamente um beijo prolongado, porque isso facilitaria a que a multidão reconhecesse quem era aquele que deveriam prender, não é? Segundo aqui a narrativa de Mateus. Então, conforme diz o texto, ao identificá-lo, a multidão veio, irmãos, conforme diz aí, ainda no versículo 50, os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Parece uma cena, né,
aqui de filme. Olha como é que Mateus narra. Esses homens se aproximaram, traz a ideia dramática do texto, né? Agarraram Jesus e o prenderam. Mateus nos coloca lá. Mateus nos coloca no jardim de Getsemane para que a gente veja e perceba com certa vivacidade os eventos, né? Irmãos, isso aconteceu com um plano divino que cumpre as Escrituras. Vocês se lembram da oração sacerdotal de Jesus, lá em João capítulo 17? No versículo 12, Jesus diz assim, orando a Deus pelos seus discípulos, diz assim, nenhum desses discípulos se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, irmãos, mais esse episódio, na narrativa de Mateus, cumpre as Escrituras quanto à redenção messiânica. O que está acontecendo aqui, está acontecendo porque Deus planejou. O que está acontecendo aqui, está acontecendo porque estava dentro das pré-ordenações sábias, eternas de Deus. Não só o que acontece aqui, mas tudo o que virá depois. Tudo está dentro do controle de Deus. Agora, Judas é responsável. Ele é responsável e haverá de pagar diante de Deus. Deixa eu ler ainda mais um versículo aqui, irmãos. Depois nós vamos voltar rapidamente com vocês. Atos capítulo 4. Versículo 27. Eu quero que vocês vejam todos os episódios na vida de Jesus Cristo dentro de um plano eterno de Deus. Atos 4, versículo 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Então, eles agiram juntos, conspirando contra Jesus. E verso 28. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Eles só fizeram porque Deus pré-ordenou. Porque Deus, dentro de um plano eterno, estabeleceu. Com isso eu quero dizer assim, irmãos, Jesus está diante daquela turba, Jesus está diante daquela multidão que veio prender o Rei da Glória. Ele se submete voluntariamente a essa prisão. Não é porque ele estava em número menor. Não é porque ele estava ali sozinho. Jesus submeteu àquela realidade porque aquilo que Deus pré-ordenou precisava se cumprir. E aí, com isso, a gente vê uma atitude de alguém triunfante. Jesus tem um controle absoluto dos eventos. Nada pega ele de surpresa. Interessante que na narrativa de João, esses mesmos homens vieram prender Jesus e ele dá um pulo, né? Se adianta. Vocês estão procurando quem é? Interessante, né? Está vendo? Mateus viu de um jeito, João já viu de outro, mas a prisão do Senhor Jesus Cristo foi a veracidade daquilo que os evangelistas narraram. Então, em primeiro lugar, irmãos, Jesus é traído por Judas para o cumprimento das Escrituras. Agora, versículos 51 a 54, Jesus evita um conflito para o cumprimento das Escrituras. Veja o versículo 51. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Mateus estava lá nessa ocasião, irmãos, mas aqui ele diz assim, um dos seus discípulos. Quem foi? Pedro, né?
A gente sabe que João nos dá essa informação. Somente João nos diz que foi Pedro quem puxou a espada. No espírito de defender Jesus, naquela boa disposição, né, Pedro aplica um golpe contra a vida do servo do sumo sacerdote. Que Pedro, irmãos, queria acertar a cabeça do cidadão. Puxou a espada e foi direto na cabeça, né? Mas o rapaz se esquivou, né? Se esquivou e aí então a espada decepou a orelha do moço. E somente Lucas, de todos esses que narraram esse evento, nos diz que Jesus fez um implante, o primeiro implante, né? Deus pegou a orelha do cidadão e colocou no lugar. Para restaurar a situação, para evitar um conflito maior ali com toda aquela turba. Tá bom? Você imagina então, Mateus está nos colocando lá na cena, irmãos. Ele focaliza aqui na mão de Pedro. Pedro então faz o quê? Desembainha a espada. E aí nos coloca lá, e Pedro, imagina aquela cena, né? Um empurrando o outro, e aí Pedro puxa a espada então, para dar um golpe mortal no servo do sumo sacerdote. O moço se esquiva, a orelha é decapitada. Aí Jesus pega a orelha do moço, vai lá e coloca no lugar, e toda aquela coisa, né? Aquele movimento. Agora Jesus reage à atitude de Pedro. Essa foi uma atitude, irmãos, irrefletida. Pedro não pensou, ele agiu para defender Jesus. Naquele momento, ele agiu com essa intenção. Veja aí versículos 52 e 53. Olha a reação de Jesus. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada, o quê? Morrerão. Todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Jesus reage aqui de forma que percebemos a atitude imponderada e refletida de Pedro. Ele agiu sem pensar, né? Digamos assim. É possível, irmãos, que Pedro ainda queria evitar a prisão e morte de Jesus, conforme o contexto. Não, Senhor, não vai acontecer isso contigo. Mas ele está dizendo que era vontade de Deus que Jesus morresse. Às vezes, irmãos, a gente fica assistindo aqueles filmes que passam na televisão, né? Pintam um Jesus tão coitadinho, mas tão coitadinho que a gente fica com pena dele. E a gente quer um outro final, né? Meu Deus, poderia ser feito de outra forma. Não. Tinha que acontecer como aconteceu. Jesus tinha que morrer. Jesus precisava, irmãos, morrer. Era necessário que ele morresse. E esse foi o final almejado. Esse é o final pelo qual devemos celebrar e engrandecer o nome de Deus, não outro. Né? Então é possível que Pedro ainda queria evitar a prisão e morte de Jesus. Mas isso precisava acontecer para o cumprimento das Escrituras. Né? E aí, isso fica bem claro, irmãos, no versículo 54, veja aí comigo. Diz assim, ó: como então se cumpririam as Escrituras que dizem que essas coisas deveriam acontecer dessa forma? Pedro guarda a espada. Vamos evitar o conflito. Porque evitando o conflito, nós agimos para cumprir as Escrituras. Nós agimos para cumprir o plano de Deus, aquilo que Deus requer. Mas tem um detalhe aí, irmãos, no que Jesus Cristo diz, que é importante também para nós hoje em dia. No versículo 53 ainda, ele diz assim: você acha, Pedro, que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Pedro, quem você acha que eu sou? Está tudo sob controle, Pedro. Eu tenho à minha disposição um exército celestial, pronto para me defender. Uma legião era formada de 6.000 homens. 12.000 homens seria todo.
12 vezes 6 mil homens, né? Daria uma quantidade de 72 mil anjos preparados para servir Jesus Cristo ali naquela ocasião. Agora, claro que a gente entende que Jesus está dando a intensidade, né, naquilo que Deus prometeria no cuidado do seu filho. Então, ele se volta para Pedro e diz assim: Pedro, guarda a espada, está tudo sob controle, eu tenho a minha disposição tal, mas eu me submeto voluntariamente a isso aqui, eu entrego a minha vida para cumprir as Escrituras, para que o plano de Deus seja então efetivo. Jesus, irmãos, não precisa de quem defenda. Isso é importante. Tudo estava dentro dos seus propósitos redentores. Hoje em dia, nós temos o espírito de Pedro, sabia? Eu e vocês temos. Alguém blasfema do nome de Jesus Cristo, persegue o nome de Cristo, e o que a gente quer fazer? Desembagar a espada. É costume nosso querer defender Jesus. Aqueles líderes religiosos que estão aí no governo dizem assim: até quando vocês, pastores, vão ficar atrás de suas mesas em seus gabinetes e não vão tomar uma postura para defender o Evangelho? Aí eu respondo: quem disse que Jesus Cristo precisa de defesa? O que ele quer é a nossa obediência. O que ele quer é o nosso serviço. Ele não precisa que nós o defendamos. Não precisa. Ele se defende sozinho. Um dia, irmãos, todas as pessoas serão devidamente julgadas por blasfemarem, por ultrajarem, por virarem as costas ao Rei dos Reis. Jesus está nos ensinando, nesse sentido aqui, também a entregar todas essas circunstâncias ao Pai. E não agir de maneira irrefletida, não agir de maneira imponderada, mas entregar a situação àquele que julga perfeitamente todas as coisas. Né? Nós temos o costume de puxar a espada. Tem que defender o mestre. Quem diz que ele precisa de sua defesa? Ele é um rei majestoso, todo-poderoso. O que a gente precisa fazer é continuar pregando o Evangelho. Homens maus vão existir, vão falar mal de Jesus Cristo, vão fazer coisas estúpidas, né, de acordo com o pecado. A gente já viu histórias aí nessas marchas homossexuais, né? Pessoal fazendo coisas absurdas. Não somente isso, mas também nós vemos em outras áreas também. A nossa reação é fazer o quê? Pai, Jesus Cristo é bom demais, eu preciso defendê-lo. Não precisa, irmãos. Não era Pedro, junto com os discípulos, quem defenderia o Rei dos Reis. Jesus requer, portanto, nossa obediência e não nossa proteção. Havia, portanto, um exército celestial pronto à disposição de Jesus, se fosse o caso, mas Cristo evitou um conflito para o cumprimento das Escrituras. Judas traiu Jesus para o cumprimento das Escrituras, e Jesus agora evita o conflito para o cumprimento das Escrituras. E em terceiro lugar, irmãos, ainda temos Jesus se submete à prisão para o cumprimento das Escrituras, versículos 55 e 56. Veja aí. Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Embora de mãos amarradas, porque Jesus Cristo já estava preso, ele se dirige à multidão. E seu discurso aqui, irmãos, demonstra quão covarde e injusto foi o comportamento daquela multidão. Jesus está querendo mostrar para eles que eles estão agindo aqui de forma injusta. Está dizendo assim: ó, vocês me conhecem, vocês me viram no templo. Em outra versão, acentua-se assim: eu estava
junto com vocês pregando, ensinando, né? Vocês me conhecem. Vocês sabem que eu não sou um bandido. Vocês sabem que eu não sou um ladrão. Vocês sabem que eu não sou um revolucionário. Que eu não estou aqui, conforme diz aqui a minha versão, chefiando alguma rebelião. Vocês me conhecem. Vocês me viram. Nós já vimos, irmãos, que os sumos sacerdotes estavam procurando a ocasião da festa, porque muitas pessoas estavam crescendo suas admirações por Jesus. Então estavam procurando a ocasião ali para pegar Jesus Cristo à espreita, sem que ninguém perceba e pudesse levá-lo, portanto, preso para matá-lo. E então colocaram o seu plano em prática, né? Apesar de que todas essas coisas estão dentro do controle de Deus, todos eles um dia haverão de prestar contas a Deus. Versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Mais uma vez. Tudo está dentro do plano de Deus, daquilo que Deus requer. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Mais uma vez, isso daqui é cumprimento das escrituras. Porque Jesus Cristo citou no verso passado: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Tudo, irmãos, está dentro do controle absoluto de Deus para que Jesus Cristo pudesse nos redimir. Se não fosse pelo decreto eterno de Deus com respeito à salvação do homem, decreto esse anunciado pelos profetas, esses captores nada teriam conseguido. Porque Jesus é rei. Portanto, os eventos na história redentora de Jesus Cristo são um cumprimento das Escrituras. Olha, irmãos, antes da gente fazer algumas aplicações, me deixe dizer uma coisa aqui para vocês. Jesus disse assim, aqui nessa passagem, né? Eu estava todos os dias com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Vocês me viram lá. Vocês me conhecem. Mas, por outro lado, irmãos, nós podemos entender, depreender dessa passagem, Jesus Cristo dizendo assim: vocês me conhecem, mas eu também conheço vocês. Eu sei quem é cada um de vocês. Eu conheço vocês. Pedro embainha a espada. Mas um dia, o Rei dos Reis virá. Ele mesmo vai desembainhar a sua espada. E a sua espada se fartará do sangue dos perversos. A sua espada se fartará da vida daqueles que foram maus, daqueles que blasfemaram contra Jesus Cristo, que viraram as costas para ele. Jesus Cristo, irmãos, não precisa de defesa. Embainhe a sua espada. Um dia, ele mesmo empunhará a sua espada e dará cabo da vida de todos aqueles, conforme o livro de Apocalipse, foram blasfemos, perseguidores, maus e perversos ao seu irmão. Algumas aplicações aqui para a nossa vida. Primeira delas, a história de Judas é muito triste, mas serve de exortação, de advertência muito séria, para que todos os que vivem sem Cristo ou vivem um cristianismo nominal. Tem muita gente, irmãos, que se faz de cristão, mas há muito tempo está longe de Cristo. Beija Cristo de maneira cínica, né? Já foi o que acabei de falar, e de maneira desprezível, né? Muito tempo longe do Senhor Jesus Cristo. Essa narrativa ela serve também, né, como exaltação nesse critério. Em segundo lugar, Jesus não precisa que o defendamos. Ele é o Rei da Glória e devemos entregar todas
as coisas em suas mãos e não pagar mal com mal. Lembrar, irmãos, olha, nós temos a tendência de revidar, né? Nós temos a tendência de defender Jesus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. É natural que os seus servos procurem defendê-lo. Mas Jesus nos ensina a entregar tudo nas mãos daquele que sabe julgar perfeitamente. No momento de afronta, no momento que alguém falar mal do seu Salvador, não revide. Não desembainhe a espada, mas espere a espada do Redentor. Um dia ele virá com força e consumirá todos aqueles que viraram as costas para si mesmo. E em terceiro lugar, a história de Jesus aconteceu exatamente como Deus planejou. Tudo que ele prometeu, irmão, se cumpriu. Podemos ter a mais resoluta convicção de que em Jesus se cumprem as promessas de salvação. Quero que vocês, nessa noite, saiam para casa com essa certeza. Há salvação no nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos por esse texto sagrado, que serve também de advertência para todos nós. Nos ajude, Pai, a não pagar mal com mal, mas pagar mal com bem e esperar na justiça divina. Se conosco aqui, nessa noite, nos abençoe e complete aquilo que faltou para a exaltação e discipulado dos teus servos. Ajude-os, ó Deus, no crescimento espiritual, no conhecimento de Jesus Cristo, na fé, na graça. Anime-os e exorte-os para o serviço no teu reino. Cá estamos e pedimos que o Senhor aplique em nossas vidas tudo o que aprendemos. Pedimos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos.